E hoje eu gostaria de falar convosco sobre servir a nação. Digam comigo, servir a nação. Então, nós somos servos da nação, mas nós também somos cidadãos do reino. Nós somos chamados a servir o sítio onde nós estamos e nós vamos perceber porquê. Mas nós também somos chamados a reconhecer que nós pertencemos a um outro lugar. Quando começamos a andar com Deus, quando começamos a andar com Cristo, imediatamente a nossa identidade ela muda. E nós passamos a pertencer a um outro reino, a uma outra nação também. Então isso pode gerar algumas tensões, algumas dificuldades, alguns desafios que nós precisamos de trabalhar e perceber melhor. Se nós percebermos melhor o que a palavra nos pede, nós vamos estar em melhores condições de sermos obedientes à palavra. Se nós formos obedientes à palavra, nós vamos estar em melhores condições de sermos uma bênção para as pessoas à nossa volta. Então, servos da nação, cidadãos do reino. Em Apocalipse, também chamado Revelação, no capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: isto é uma visão que João, o discípulo de Jesus, ele está a ter. Ele tem uma série de visões que ele registra neste livro. Esta é uma delas e diz o seguinte: em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz, com a mesma voz que nós estávamos a louvar a igreja. Eu não sei o que é que vocês gostam mais na igreja. Uma das coisas que eu gosto mais na igreja é de ouvir as pessoas a cantar. Mexe comigo assim de uma maneira muito diferente. Parece que a presença de Deus ganha uma forma que eu consigo perceber ainda melhor quando eu ouço os irmãos a louvarem comigo também. Então eu gosto. Por isso é que nós estamos a treinar. Na verdade isto foi tudo ensaiado. Nós vamos acabar com o louvor. A semana passada já foi. Esta semana também. Então o grupo de louvor, vocês estão despedidos. Agora vai ser assim, vai ser louvor acústico na igreja, até a gente se cansar. Pode ser. Quem é que está comigo nessa? Amém. Os amenes não superaram, então vamos ter que manter assim como está. Eu faço essa leitura. E o versículo 10 diz: e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então esta visão que João está a ter, ele está a ver aquilo que nós chamamos de céu, aquilo que nós chamamos de paraíso, aquilo que nós chamamos do reino de Deus. Há muitos nomes que nós damos a essa realidade que ele está a ver. Ele está a ter uma visão do trono de Deus. E o que ele vê, ele descreveu aqui, ele vê pessoas de várias nações, pessoas de várias tribos, pessoas de vários sítios, todas a entoar, a proclamar a uma só voz a mesma coisa: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, esta visão que João está a ter sobre o sítio para onde nós queremos ir, é o sítio para o qual nós lutamos para ir, para estar, para pertencer. Crente fala sobre céu, sobre como é que vai parar lá ao céu. Esse sítio, João viu esse sítio, e o que ele viu é um reino com um povo que é multiétnico. Ele viu um reino com um povo que é multinacional. Não estavam lá só portugueses, estavam lá brasileiros também, já viram? Deus é mesmo misericordioso. Eles não estavam lá, cada um com a sua bandeira, cada um com a bandeira da sua terra, do seu país, da sua nação. Era um povo misturado, um povo mesclado. Não é? Tinha gente de todo o tipo, de todas as cores, de todos os tons. Tinha os brancos, os pretos, os azuis. Tinha todos, os amarelos, os vermelhos, todo tipo de gente. É isto que João está a ver. Então, se é isto que João está a ver, e se este é o sítio para onde nós queremos ir, nós precisamos de nos ajustar, se nós queremos viver bem, se nós queremos não chegar lá e ter uma surpresa, e não ficar, afinal é assim. Nós precisamos de começar a viver aquilo que nós vamos experimentar no céu também. Porque o céu não vai mudar por nossa causa. O céu vai ser o céu. Nós vamos pertencer lá e vamos jogar com o jogo do céu também. É essa a visão, é esse o paraíso. O paraíso é isso. Se o paraíso é isso, então isso quer dizer que nós podemos definir como é que vivemos agora. Nós podemos ter uma referência de como é que deve ser a nossa vida daqui para a frente, porque nós ainda não estamos lá, mas é para lá que nós vamos. E é verdade que todos nós amamos a nossa nação.
Quer dizer, todos talvez seja um bocado forte demais. Mas muitas pessoas, talvez a maior parte das pessoas, amam a sua nação. Olhem, eu amo Portugal. Eu não troco Portugal por nada. Com tudo o que está aqui dentro. Com as coisas boas, com as coisas ainda melhores, porque coisas más não existem. Está bem? Se tu estás a experimentar coisas más em Portugal, o problema és tu. Tu precisas mudar. E é bom nós amarmos a nossa nação. Não é uma coisa que contrarie nada na palavra nós termos amor pela nossa nação. Isso é natural, isso é humano, isso é bíblico, isso é bom. Agora, nós temos que colocar isso no sítio certo, à luz da palavra. É bom ter amor à pátria, mas o problema não é esse. O problema nunca será termos amor às nossas pátrias. O problema é a idolatria. Esse é que é o problema. Porquê? Porque nós somos chamados a adorar um único Deus. Nós somos chamados a adorar uma única realidade que é Deus. Tudo o resto, incluindo a nossa pátria, não pode ocupar esse lugar. E quando nós trocamos o amor à pátria por uma idolatria à pátria, então nós estamos no sítio errado. Nós não estamos a cumprir aquilo que nós vamos ver um dia quando nós estivermos no céu. E eu gostaria de incluir aqui um conceito que nós vamos falar muito, ok? Agora vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: a partir de agora, a responsabilidade é tua. Então, se tu ficares aqui para ouvir isto até ao final, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostava de incluir um conceito que alguns de nós conhecemos e falar um pouco sobre ele ao longo desta ministração da palavra. O conceito é este: nacionalismo cristão. Quem já ouviu falar sobre nacionalismo cristão? Ok? Eu orei sobre isso, eu pensei sobre isso e eu pensei assim: eu vou arranjar problemas. E sabe o que é que eu pensei? Boa, bora, vamos a isso. Então, o que é isto do nacionalismo cristão? O nacionalismo cristão, eu não vou definir tudo o que é o nacionalismo cristão. Talvez cada um de nós tenha a sua concepção do que é o nacionalismo cristão. Mas o nacionalismo cristão pode ser um problema, é um problema. Talvez muitos de nós lidamos com esse problema porque nós não equilibramos o nosso amor à pátria. Então nós desenvolvemos uma espécie de conceito que é este nacionalismo cristão. Porquê? O que é então o nacionalismo cristão? É um conjunto de ideias em que nós confundimos a identidade cristã com a identidade nacional. Nós confundimos a identidade que nós temos em Cristo com a identidade da nossa nação. E começamos a dizer coisas como Jesus tem alguma coisa específica, especial, mas só para Portugal, só para os portugueses. Deus é brasileiro. E às vezes nós dizemos isso e estamos a brincar, e ainda bem que estamos a brincar, mas há pessoas que não estão a brincar. Há pessoas que criam raiz no seu coração a partir dessas afirmações e que já não sabem distinguir a identidade cristã da identidade nacional. Deus não é português, Deus não é brasileiro, Deus não é americano, Deus não é chinês, Deus não tem nacionalidades, Deus não tem pátria. As pátrias são produto daquilo que nós vivemos como pessoas, e Deus criou as pessoas que vivem nas suas pátrias. O nacionalismo cristão, ele faz uma mistura entre o reino de Deus e o reino dos homens. A ideia é que o plano de Deus só se vai cumprir se a nossa nação também for próspera. O plano de Deus só se vai tornar real se a nossa nação for abençoada. O plano de Deus está-se a cumprir nas nações que são mais ricas. O plano de Deus está-se a cumprir nas nações que têm mais poder sobre as outras. Coisas assim. O nacionalismo cristão, o que ele faz é tornar a bandeira mais importante do que a cruz. A bandeira da nossa nação é mais importante do que a cruz. Deus mora dentro daquela bandeira. Deus se move dentro da bandeira. Dentro da esfera abilar portuguesa. Deus mora ali dentro. As cores de Deus é verde e vermelho de Portugal. Ou então é as cores de verde, amarelo e azul, certo? Ou e branco. E branco. Da ordem e do progresso. Deus é ordem e progresso. Amém, Borba?
e nasceu em Belém do Pará. Ou então em Belém do Restelo, aqui perto. Então, como é que nós devemos então amar a nação, servir a nação, honrar a nossa nação, mas mantendo Cristo acima da nação e o reino acima do país? Esse é que é o desafio. Não interessa qual é a tua nação. Esse é o desafio que nós todos temos como cristãos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para percebermos como amar a nação sem nos tornarmos nacionalistas cristãos é que nós devemos amar as pessoas na nação. A Bíblia é o que diz. Quais são os 2 mandamentos principais? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com tudo o que nós temos. E o segundo qual é que é? É amar ao próximo como a nós mesmos. E tudo vem daí. Tudo aquilo que nós temos que fazer em termos de comportamentais tem que honrar isso, tem que honrar, amar a Deus e amar ao próximo. Ora, a nação está cheia de pessoas, está cheia de próximos. Nós, se queremos amar a nossa nação, as nossas nações, nós temos que amar as pessoas nas nossas nações. A Bíblia dizia, no último domingo, à tarde, nós falamos sobre isso. Isto é Jeremias 29, no capítulo 29, versículo 7. Diz que o profeta está a falar para os israelitas que foram levados por Deus para fora da sua nação, que estavam no estrangeiro, não de férias, cativos. E ele diz: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Outras versões dirão: para onde vos desterrei. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então muitas vezes nós estamos na nação, nós cristãos, se houver aqui visitas entre nós, eu gosto de bater em cristãos, em primeiro lugar. Está bem? Que isto é para nós, mas também podes tirar alguma coisa para ti. E que Deus ele te ajude também a perceber tudo aquilo que nós vamos falar e temos falado aqui hoje. Mas o cristão, muitas vezes nós criamos uma realidade, uma nação chamada igreja, e nós o que nos interessa é o que acontece na nossa igreja. Nós queremos estar em contacto com a nação e com a sociedade para favor da igreja, para abençoar a igreja, mas nós nos esquecemos muitas vezes de procurar a paz da cidade, procurar a paz da sociedade, procurar a paz da nossa nação. Quando a nossa nação ela é abençoada, nós somos abençoados também. Nós precisamos de olhar para as pessoas que estão na nossa nação como pessoas que são iguais a nós. Não são quando elas apenas entram na igreja, não são apenas quando as pessoas se convertem que elas se tornam interessantes, que elas se tornam importantes, que elas se tornam pessoas, que elas se tornam criadas à imagem e semelhança do Senhor. Não é quando elas entram na igreja, é desde que elas existem. E nós somos chamados a amar as pessoas. A Bíblia também nos diz, e nós conhecemos, muitos de nós, esta passagem, que nós somos chamados a ser sal e luz. Nós não somos chamados a ser sal e luz na igreja, somos chamados a ser sal e luz na realidade onde nós andamos. Então nós precisamos de amar as pessoas. A segunda coisa é que nós precisamos de amar em vez de idolatrar. Amar a nação não é idolatrar a nação, nós já falamos sobre isso, mas vamos um pouco mais a fundo, porque há uma diferença entre o amor que nós aprendemos em Deus, na palavra, em Jesus, o amor bíblico, e este amor idólatra, que nem sequer se devia usar a palavra amor. Esta forma de idolatria, nós devemos distinguir o amor da idolatria. Temos que amar em vez de idolatrar. Então o que é que faz uma pessoa que ama? O que é que faz uma pessoa? Eu tenho aqui alguns exemplos. Uma pessoa que ama a sua nação com o amor bíblico, ela ora pela nação. Nós às vezes paramos para dizer tudo e mais alguma coisa. Mandamos todas as maldições e todas as pragas para a nossa nação, para os políticos, para esses malandros. Muitos deles são cristãos evangélicos, pessoas que estão a fazer diferença na nossa nação, porque nós não queremos fazer. Porque nós não temos a coragem de ir, muitas vezes, e testar as nossas ideias. Eu vou lá e eu vou dar a minha vida. Não é? Como os outros malandros vão. Não é? Nós rogamos essas bênçãos para as suas vidas. E nós nunca paramos para orar por essas pessoas. São pessoas, têm famílias, gostam das mesmas coisas que nós. Fazemos o bem. Um cidadão que ama a nação, ele faz o bem. Deixem-me falar um pouco sobre fazer o bem. Uma forma de fazer o bem, pagar os impostos. Um cidadão que respeita a nação onde está, ele paga os impostos. Que respeita os seus concidadãos, ele pensa assim: porquê é que o outro paga os seus impostos e eu não vou pagar os meus impostos? Porquê é que o outro vai tirar da parte daquilo que ele recebeu, que ele ganhou por direito,
e ele vai dar uma parte ao Estado e eu, que sou muito mais importante, eu não vou dar. Eu não consigo compreender como é que nós, enquanto cristãos, nós temos alguma dificuldade com esta questão de pagar os impostos. Não é preciso ter uma alta teologia para nós percebermos que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O Senhor ensinou isso. Então, uma forma de nós fazermos o bem da nossa nação não é gostar de pagar impostos. Ninguém tem que gostar. É só pagar. A gente paga, amaldiçoa assim entre dentes, mas paga. Porque pensamos assim, aquilo que eu estou a fazer, eu estou a contribuir tal como todas as outras pessoas. Quando eu sair, eu quero encontrar a estrada, quero encontrar a rua limpa, quero ir ao hospital e encontrar os médicos e os enfermeiros para me receberem com um sorriso, e quero todas essas coisas para mim e para os outros também. Então é justo que eu também faça o bem, cumpra as minhas responsabilidades. Fuga ao fisco não honra a Deus, nem honra a nação. Servimos a justiça, mesmo que ela nos prejudique. Nós somos crentes em Deus e Deus é justo. Então nós procuramos a justiça também na nossa nação, mesmo quando essa justiça vai nos prejudicar a nós. E nós devíamos ser os primeiros, enquanto cristãos, a ter este impulso de servirmos a justiça. De pensar assim, eu não gosto daquela pessoa que está a ser julgada, mas o que estou a fazer com ela não é justo. Isso não devia ser assim. Eu acho que a pessoa até é culpada, malandra. Mas há maneiras justas de se fazer as coisas. Se não há testemunhas, então não sou eu que vou lançar julgamento sobre alguém. Nós gostamos muito da justiça quando nós somos julgados. E esta eu gosto. Uma pessoa que ama a nação, ela é capaz de confrontar a nação com o seu próprio pecado. Eu amo Portugal, eu já disse, não é? Eu tenho a lista dos pecados da nossa nação. Eu sei muitas coisas que nós podíamos ter feito melhor ou podemos fazer melhor enquanto nação. Eu não tenho que deixar de amar a nação para revelar aquilo que está de errado na nossa nação. Há muitas coisas que nós podemos fazer melhor. Então muitas vezes nós entramos, se não tivermos atenção e não distinguirmos o amor da idolatria, nós achamos que nós nunca podemos falar mal da nossa nação. Nós nunca podemos apontar o que está errado na nossa nação. Nós devemos apontar o que está errado na nossa nação. Nós devemos ficar zangados com o que está errado na nossa nação, com as injustiças que acontecem na nossa nação, com os pecados que são aceitos e que são concordantes entre todos na nossa nação. Coisas que nós nos conformamos e que não devíamos nos conformar e que estão mal e que estão erradas. Por exemplo, há crianças que precisam de uma família e não têm uma família por questões burocráticas. Isto está errado, isto devia nos deixar zangados. E são coisas que acontecem no nosso país, na nossa nação. Pessoas que vão crescer mal e vão ter outros tipos de desafios que não são necessários, não tinham que ter. Porque não têm uma família. Enquanto há famílias que querem ter alguém e não conseguem por causa da papelada. Isso está errado. Isso está mal. Isso não é bom. Nós não deveríamos celebrar o facto de normalizarmos, por exemplo, a interrupção de uma vida intrauterina, de uma criança. Isso não é bom. Isso é pecado. Isso não honra a Deus. Mas eu amo o meu país. Agora, isso é o amor bíblico. O amor idólatra o que faz é justifica todo o erro. Diz assim, olhem, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Estamos a fazer mal, mas há uma razão. Porque os fins justificam os meios. Mandar bombas para cima de gente justifica, há uma razão. Eu gostava de tentar justificar mandar uma bomba para a casa de alguém. Se fosse a minha casa, com os meus filhos lá dentro. Porque temos que perceber que estamos em guerra e que há situações e há coisas, temos que perceber. Como é que eu explico aos meus filhos? Como é que eu faço eles perceberem isso? Que os fins justificam os meios, então a gente vai receber uma bomba em casa. Porque os fins justificam os meios. Nós justificamos muitas vezes as falhas de caráter dos nossos líderes
porque concordamos com eles politicamente. Porque os fins justificam os meios. Esta pessoa é mentirosa. Mas é o meu mentiroso que vai fazer as políticas que eu gosto. Um amor idólatra é um amor que fica confortável com uma ideia que demoniza os estrangeiros. Demoniza pessoas de fora. As pessoas de fora são más porque são de fora, são diferentes, portanto são más. E hoje em dia é fácil, a moda é essa, e há várias sensibilidades diferentes para isso, mas eu não estou aqui para fazer distinção entre quais são as melhores políticas, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela estabelece no Velho Testamento, não no Novo Testamento, no Velho Testamento, ela estabelece proteção para o estrangeiro. E diz assim: olhem, vocês que têm terras, vocês que têm, se fosse hoje era, vocês têm apartamentos, vocês que têm propriedades, que têm prédios e que alugam casas a outras pessoas, olhem, cuidado com os preços que vocês colocam. Vocês que têm terras, vocês não colham tudo. Se cair alguma coisa no chão, deixem lá para o estrangeiro apanhar quando ele passar. O estrangeiro pode passar naquilo que é teu e tirar a sua parte. É o que a Bíblia diz. Não é num partido político que diz, é o que a Bíblia diz. Então, quem gosta da Bíblia e quer seguir a Bíblia tem que ser confrontado com isso, que é o que a Bíblia diz. Então, nós hoje em dia gostamos muito dos estrangeiros para eles trabalharem no Uber Eats, para eles apanharem mirtilos e coisas. Eu gosto muito. Para eles fazerem os trabalhos que nós não queremos fazer. Para eles encherem as nossas igrejas. Para pagarem impostos enquanto trabalham, mas não para serem pessoas como nós. Eu desafio a pessoa que vai compatibilizar isso com a palavra a vir aqui agora para falar comigo. Porque não é isso que a palavra nos diz. Agora, a palavra também não diz que tem que ser tudo como qualquer um quiser, mas a palavra certamente não diz que nós temos que demonizar as pessoas porque elas são de fora. A palavra certamente não diz isso. E muitos de nós temos feito paz com isso, por causa de outras razões. E não devemos fazer paz com isso. O amor idólatra, a idolatria, ela coloca a cultura nacional acima da cultura do reino. A cultura nacional é mais importante que a cultura do reino. E por isso é que, por exemplo, nós demonizamos estrangeiros e aí ficamos em paz com isso. Porque como a cultura nacional agora é esta, nós nos esquecemos e transformamos a cultura do reino. Das coisas mais tristes que nós temos vivido nos nossos tempos é nós termos cristãos evangélicos, igrejas como as nossas, muitas delas a vergarem-se perante uma cultura qualquer, muitas delas a venderem a consciência perante uma política qualquer, a venderem a consciência porque há um partido conservador qualquer ou porque há um partido não sei das quantas que diz aquilo que nós gostamos de ouvir. O Evangelho não está à venda, nem os evangélicos. A gente vota onde a gente quiser, cada um de nós em consciência. É triste isso, devia nos deixar zangados. Nós trocarmos a cultura, usarmos Deus para validar agendas políticas, usarmos Deus para validar agendas que são humanas, que não são de Deus. Olha, a vida é complexa, é difícil fazer as coisas certas, é difícil ter as políticas certas e é difícil ter uma política que ela seja inteiramente justa. Isso eu arrisco dizer que provavelmente não existe, porque nós não somos justos em nós mesmos, nós não temos isso em nós. Então como é que nós, não sendo justos, conseguimos produzir políticas que são justas inteiramente? Isso não existe. Não vai existir. Devíamos ter essa humildade de dizer, olha, eu acho que isto é o melhor. Mesmo que não seja inteiramente o melhor, eu acho que é o mais equilibrado, é o menos mau. Mas quando nós somos idólatras, nós usamos Deus para validar agendas. E dizemos que as pessoas são instrumentos nas mãos de Deus só porque elas fizeram alguma coisa que agradou aos cristãos. Isso não é certo. Isso não é sábio sequer. Todas as pessoas que são chamadas para exercerem poder são instrumentos nas mãos de Deus.
Em potencial, todas elas, porque foi Deus que as permitiu estarem ali. Isso quer dizer que elas são todas boas. Isso quer dizer que todos os governantes que nós tivemos, todos os reis que nós tivemos, foram instrumentos nas mãos de Deus. É isso que nós estamos a dizer. Então nós precisamos de amar em vez de idolatrar. E nós precisamos de combater, sim, o nacionalismo cristão. Por várias razões. Porque o nacionalismo cristão, ele rouba uma glória que não lhe pertence. Rouba a glória que pertence a Cristo. Por exemplo, peguem coisas que são terrenas e dá-lhes o mesmo valor que de um peso espiritual que não lhe pertence. Olhem, uma bandeira é só uma bandeira. Há várias, às vezes os países mudam de bandeira. Os países desaparecem e desaparecem as suas bandeiras também. Portugal já teve várias bandeiras. E quando nós pegamos na bandeira e achamos que há alguma coisa de especial, espiritual, que tem o mesmo valor que outras coisas, nós estamos a mexer com coisas sérias. Atenção, eu não acho que seja boa ideia desrespeitar os símbolos nacionais. Eu acho que isso é uma péssima ideia. Porque isso é mexer também com a identidade de muitas pessoas. Está bem? Quem quiser pisar a bandeira de Portugal, por exemplo, eu não vou ficar contente. Mas aquilo é só uma bandeira. Aquilo não é cruz. O pão da ceia e o vinho que nós partilhamos entre nós tem mais valor do que a bandeira. Isso devia ser claro entre nós. Mas não é. E nós precisamos combater isso. Nós precisamos de combater o nacionalismo cristão porque ele destrói um testemunho que é da Igreja. Ele torna, por exemplo, Cristo um património. Torna Cristo uma propriedade. Torna Cristo uma propriedade de um partido político, por exemplo. Torna Cristo propriedade, em alguns sítios, de uma etnia. Torna Cristo propriedade de um grupo. Nós é que sabemos o que é Cristo. Nós é que viemos aqui para cumprir a vontade de Cristo. Então, tu tens que andar connosco para que assim seja. E isso destrói, corrói o testemunho da Igreja. O papel que às vezes estamos a atribuir a outros grupos na sociedade é um papel que pertence à Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo, aí sim, nós proclamamos Cristo. Sobre quem? Sobre todos. Para quem? Para todas as pessoas. Por isso é que a igreja tem as portas abertas, porque qualquer pessoa pode entrar. Que há lugar para todos. Não é um grupo exclusivo de pessoas, não é um grupo de nós versus eles ou nós contra eles, onde nós de repente vamos entrar para validar que nós somos cristãos. Hoje em dia há pessoas que precisam de provar ou que acreditam que precisam de provar que acreditam em Cristo. Tu és cristão e tu votas assim. Olha, nós não temos que provar uns aos outros que nós seguimos Jesus Cristo dessa forma. Não é no voto que a gente prova que a gente segue Jesus Cristo. É no dia a dia. É visitar os pobres e as viúvas, os órfãos. É nós exortarmos e amarmos, cuidarmos uns dos outros. Na atenção que nós prestamos uns aos outros. É na maneira como nós nos relacionamos. É o que a Bíblia diz. Que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos ao próximo, nós somos mentirosos. É assim que nós mostramos uns aos outros. Então não se deixem enredar em situações onde de repente as pessoas pedem algum tipo de validação. Mas tu não eras cristão. Tu não disseste que eras cristão. E não estás a falar como eu falo porquê? E não estás a tomar as decisões que eu tomo porquê? Nós precisamos combater o nacionalismo cristão porque ele contradiz o Evangelho. O nacionalismo cristão contradiz o Evangelho. O pastor Joel disse isso? Disse. Efésios, no capítulo 2, versículo 14, diz que havia um muro de separação entre os gentios e Deus, e o povo de Deus. E que esse muro ele é derribado por causa de Cristo. Não há mais muro nenhum. Não há mais separação nenhuma. E que Cristo fez dos dois povos, falando dos gentios e do seu povo naquele contexto,
mas transportando para nós, o que Jesus fez com o seu sacrifício foi derrubar todos os muros de separação entre os povos para fazer deles um só povo. É isso que a Bíblia diz. E porque a Bíblia diz isso, nós não devemos aceitar algo que contraria isso. Porque isso não honra o Evangelho, não honra o sacrifício de Jesus. O Evangelho não é um privilégio sobre nenhuma cultura, nenhum povo, nenhum país. O nacionalismo cristão, ele coloca uma lealdade sobre a nação no lugar onde devia estar a lealdade a Cristo. E o cristão, ele tem que saber viver com isso. Dizer, olha, eu nunca vou ser 100% leal à minha pátria. Eu não consigo mais, porque eu sou leal a Cristo. Então eu vou ser leal à minha pátria até onde eu puder, no máximo que eu puder. Mas no dia em que eu tiver que escolher entre a lealdade a Cristo e a lealdade à minha pátria, a escolha já está tomada. E nós precisamos também de, se queremos amar a nossa nação, servi-la, mas não queremos nos tornar idólatras, nós precisamos de aprender com os exemplos dos outros. E que melhor exemplo do que o exemplo de Israel? Falamos tanto sobre Israel hoje em dia. Falamos tanto sobre o que é Israel e há tantas opiniões e sensibilidades. Eu posso entrar aí. Vocês admitem que eu entre aí. Eu não sei se eu vou sair, mas eu vou entrar. Paulo diz que Israel, ele tem esta frase, está em Romanos, no capítulo 9, versículo 6. Ele diz o seguinte: nem todos os de Israel são de facto de Israel. E ele está a explicar aos romanos o que é o Israel de Deus. Que não é um Israel político, é um Israel espiritual. É um Israel que é maior do que a nação de Israel. Eu não sei o que é que sabem sobre a nação de Israel. É um país muito pequenino. É um país que em algumas áreas do país é possível atravessar o país de ponta a ponta em 20 minutos. E eu não estou a exagerar. É esse tamanho. É uma língua estreita. Aquilo que nós chamamos de Israel hoje. Mas o que Paulo está a explicar é que há um Israel que é maior do que o Israel político, é um Israel espiritual. Que o verdadeiro povo de Deus, que é esse Israel que ele está a falar, e vocês podem ler, leiam por favor Romanos capítulo 9, Paulo explica isso melhor do que eu. O verdadeiro Israel não é definido pelo passaporte, não é definido por quem é judeu ou não é judeu, não é definido por quem gosta ou não gosta de Israel, não é definido por isso, é definido pela fé que vem através de Cristo, é definido não por sangue, mas mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Quem tem essa fé de forma verdadeira pertence a esse Israel que Paulo está a falar. Se nós formos a Deuteronômio, capítulo 7, isto aqui é uma viagem, está bem? Depois está tudo, eu posso mandar as notas todas. Se formos a Deuteronômio no capítulo 7, é falado ao povo de Israel, o povo escolhido de Deus, os escolhidos. Vocês são os escolhidos de Deus. Mas é explicado lá de forma muito patente. Diz o seguinte, isto é Deuteronômio capítulo 7 a partir do versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Uau! O Senhor te escolheu, Israel. Existem todas as nações, mas o Senhor escolheu-os a vocês. Incrível, não é? Não foi Portugal nem Brasil. Talvez o Senhor precisasse de repensar. O Senhor escolheu Israel. Uau! Mas vejam o que diz o versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas, e ele explica porque é que escolheu, versículo 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Os israelitas não foram escolhidos porque são melhores que as outras pessoas. Os israelitas não foram escolhidos porque têm uma nação melhor que as outras nações. Os israelitas não foram escolhidos porque eles não estão sujeitos às mesmas corrupções, paixões, dificuldades, desafios, sonhos
que as outras pessoas das outras nações. Não há nenhuma distinção entre estas pessoas e as outras pessoas. A distinção é que o Senhor quis assim. É porque o Senhor os amou assim e porque o Senhor quis cumprir o seu propósito, que Ele tinha, as suas promessas que Ele tinha colocado aos pais, que Ele tinha colocado a Abraão, a Isaac, a Jacó. E sabem o que é que dizem essas promessas? Dizem que através de Abraão e da sua semente, todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse é o propósito. Essa é a missão. Então Israel é um canal. Israel é um vaso. Israel é um canal através do qual todo mundo foi abençoado. Através de Israel nós recebemos o nosso Messias, o Salvador, Cristo, mas não foi para ficar em Israel apenas, nem para falar aos israelitas apenas, foi para todo o mundo. Nós hoje estamos aqui e não estamos em Israel, estamos aqui por causa do mesmo Jesus, por causa da mesma promessa. E essa promessa, ela é maior do que Israel político. E Israel, tal como os outros povos, quando confiou mais na sua identidade do que em Deus, também caiu. Várias vezes. Muitas vezes. Até contra os seus próprios profetas. Sabem, Jeremias, o profeta que nós já falamos hoje, ele foi preso, castigado, açoitado, passou mal, queixou-se imenso. As queixas dele estão todas elas relatadas na palavra. É muito deprimente. Eu estou mal. Eu fiz o que o Senhor mandou e eu estou mal. E eu estou mal porque estou mal de estar mal, porque o Senhor me mandou fazer algo que é bom, mas isso gerou maldade na minha vida. Jeremias, ele era assim. E isso aconteceu na vida dele, não porque aconteceu alguma coisa que ninguém sabia, que ninguém controlava, mas porque o seu próprio povo, contra o qual ele profetizou, o seu próprio povo, o povo de Israel, se virou contra Jeremias. Sabem o que a tradição judaica diz? É que o profeta Isaías, outro grande profeta, um dos nossos maiores profetas da Bíblia, que ele foi cerrado ao meio. De acordo com a tradição judaica, ele morreu assim, por ordem do rei de Israel, porque ele profetizou contra Israel. Muitas vezes nós olhamos para estas realidades e nós deixamos de perceber estas questões. Que amar a nação às vezes é profetizar contra a nação. E às vezes é ser castigado pela nação por causa disso. Então o cumprimento da promessa que nós falamos, ela é maior que Israel e ela está em Cristo. Essa promessa é que Cristo iria criar um novo povo a partir de Israel. Um Israel maior do que Israel. Um povo em que diz Gálatas 3, versículo 26, nós somos todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se somos um em Cristo, então somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso só é possível, isso só é verdade se aquilo que estamos a falar for maior do que uma realidade política. Eu tenho 2 passaportes, eu tenho dupla nacionalidade. Chique. Nenhum deles é um passaporte israelita. Então, isto só é verdade se eu for pertencer ao Israel de Deus e não ao Israel político. Então, nós somos de outra nação. Nós somos de uma outra realidade. A Bíblia diz, isto é em Apocalipse, no capítulo 21, que as nações elas vão se reunir a certa altura no céu, na Nova Jerusalém, elas vão trazer glória à nação onde nós pertencemos. O reino de onde nós vimos é um reino de muitas nações, multinacional. É um reino eterno. É um reino superior a qualquer Estado. É um reino que não vai desaparecer. É um reino que vai prevalecer. Depois de todas as nações terminarem, vai sobrar essa nação. Não vão sobrar as outras. Muitas nações já existiram, muitos impérios já existiram e não existem mais. Talvez a nossa nação amada, a nossa pátria amada, tenha os dias contados e ela deixe de existir também um dia. Mas nós, como cristãos, aqueles de nós que estamos em Jesus, nós devíamos ter esperança e tranquilidade em relação a isso, porque nós sabemos que nós somos de outra nação. Nós sabemos que estamos aqui, que amamos esta nação, que amamos esta pátria, que queremos fazer o bem e contribuir, mas que nós pertencemos a um outro lugar.
Um dia nós vamos lá parar. A nossa pátria final, ela transforma, ela molda a nossa missão no presente. Porque eu sei para onde eu vou. Porque eu sei de onde é que eu sou. Porque eu sei o que é que vai acontecer no final. Então eu sei o que é que eu posso fazer agora. Alguns de nós estamos a dar a vida. Estamos a perder a vida muitas vezes. Nós estamos a semear dissensão nas nossas casas, nas nossas amizades, nas nossas famílias, a deixar coisas diabólicas florescerem por causa do amor a uma pátria que não vai prevalecer para sempre. Por causa do amor a alguma coisa que tem os dias contados. Olhem, meus irmãos, eu sei que parece que não, mas o Portugal vai acabar um dia. E o Brasil também. Já agora, está bem? Parece que não. Eu sei que Deus é brasileiro, mas vai acabar. Aquela ordem e progresso vai acabar tudo. Vai terminar. Foi bom, mas vai terminar. O que não vai terminar é esta nação celestial para onde nós todos vamos. Então, quando nós percebemos isso, nós percebemos que somos peregrinos, nós estamos cá, mas nós não pertencemos totalmente aqui. Nós somos peregrinos, não somos refugiados, não estamos em pânico, sem saber para onde ir, porque nós sabemos para onde é que nós vamos, nós temos um destino, nós temos uma pátria, há um passaporte invisível que nos dá acesso a um outro lugar. Então eu não sou refugiado no mundo, eu tenho uma nação para onde eu vou, mas eu sou peregrino. Nós somos peregrinos. Nós somos embaixadores de uma outra realidade. E é sobre isso que nós devíamos estar a falar. E é sobre isso que nós deveríamos ser conhecidos. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, muitos de nós conhecemos isto, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para dizermos que somos muito bons? Não, para nós anunciarmos as virtudes do nosso Senhor. Dizemos, olha, nós somos isto por causa daquele que nos chamou. Aquele que nos trouxe do sítio onde nós estávamos em trevas e que nos colocou num sítio de luz. Nós não éramos povo, isto é o versículo 10. Em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Isso é quem nós somos. E quando nós percebemos quem nós somos, isso corrige o nosso comportamento. Nós servimos melhor as nossas nações, a nossa nação na terra, quando nós sabemos que pertencemos à nação celestial. Isso corrige a nossa lealdade. Ajuda-nos a nós sabermos onde é que nós nos devemos posicionar, onde é que nós não nos devemos posicionar. Isso corrige quem nós podemos ser enquanto agentes proféticos. Nós falamos muito sobre profecia. Sabem o que é profecia? Profecia é o que nós estamos a fazer aqui também. A revelação da palavra de Deus é o trabalho do profeta. Quando nós exortamos alguém em nome da palavra, nós estamos a exercer também profeticamente. Nós estamos a dizer, olha, o que Deus quer, a vontade de Deus é esta. E o que nós estamos a fazer não é isto. Nós precisamos corrigir o caminho. Então, quando nós percebemos de onde nós viemos, nós nos tornamos melhores e nós ganhamos uma coragem profética para confrontar as injustiças. Olha, não interessa quem tu és, não interessa o que é que vai acontecer, isto não está certo. Esse tipo de coisas que dizemos que estão certas, isto não é a vontade de Deus, isto não está certo. Quando nós percebemos de onde nós viemos, nós nos tornamos profetas em potencial. Ajuda-nos a trabalhar não para a glória, uma glória passageira de uma nação, mas para a glória de Deus, que é eterna e permanece para sempre. Então é possível, sim, amar Portugal, amar o Brasil, amar a nossa cultura, amar outras nações também. Não se sintam mal porque eu não disse a vossa nação, está bem? Quem está aqui de outras nações, Deus abençoe a vossa nação. Eu só digo Brasil para me meter com os irmãos do Brasil. Porque eles gostam. Ou se não gostam, eu acho que eles gostam. Nós podemos amar os nossos países, nós devemos honrar o sítio onde o Senhor nos colocou, sabendo sempre que se o Senhor nos quisesse noutro lugar, nós estaríamos no outro lugar. Nós estamos aqui porque o Senhor quer. E graças a Deus por isso. Devemos servir a sociedade, mas não devemos confundir as nossas nações com o reino. Elas não são o reino. Eu sei que há pessoas que defendem o contrário. Nós não acreditamos que as nossas nações são o reino de Deus. Nós não acreditamos, na CCLX, que as nações, elas são o reino de Deus.
Nós acreditamos que as pessoas que andam com Jesus, elas fazem parte do reino de Deus. Onde quer que elas estiverem. Em Portugal, no Brasil, no Bangladesh, noutro sítio qualquer. Elas fazem parte do reino de Deus por causa de Cristo. O cristianismo não é nacionalista, porque o reino é maior do que qualquer país. Quando nós focamos o reino de Deus em algum país, nós estamos a reduzir o reino a algo mais pequeno do que ele é. Porque aquilo que João viu não foi nações separadamente, foi um povo constituído por pessoas de várias tribos e nações, a honrarem Deus a uma só voz. Esse é o nosso destino, esse é o nosso lugar. E agora, nós estamos a falar sobre isso, sobre esta nação, sobre esse lugar celestial, essa nação que vai prevalecer, essa nação que vai permanecer para sempre. E isso levanta uma questão. E a questão é esta: será que nós todos fazemos parte desta nação? Será que nós todos vamos lá? Nós todos nos identificamos com isto? Então eu gostaria de terminar assim. Vamos ficar de pé. Se houver aqui alguém entre nós que pensa, isso é bom, eu quero fazer parte dessa nação. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero viver isso. Essa visão que João teve, eu quero estar ali. Eu oro para que João me tenha visto a mim também lá. Eu quero fazer parte desse povo. Como é que eu faço isso? Olha, não é preciso ir a nenhuma embaixada, nem nenhum consulado, nem é preciso emitir nenhum passaporte, às vezes demora. Não há passaportes diplomáticos ou não diplomáticos, não há essas coisas esquisitas. O que é preciso é nós entregarmos o nosso coração a Jesus Cristo. É só isso que é preciso. Ele cuida do resto, Ele trata de todas as burocracias, de todas as coisas que nós não conseguimos tratar, Ele vai resolver. Melhor do que qualquer outra pessoa. Então eu gostaria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos neste momento. Há aqui alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e que tem entregue a sua vida a outra coisa qualquer. Tem entregue a sua vida a defender a sua nação, tem entregue a sua vida a defender o seu país, até as últimas consequências, e percebe agora que há uma nação diferente, há um futuro diferente, um futuro ainda melhor do que nós darmos a vida pelo nosso país, é nós reconhecermos que Cristo deu a vida por nós, para nós pertencermos a um sítio onde todas as tribos, nações, povos, línguas, culturas, elas se reúnem e elas se dobram o joelho e adoram a um só Deus. Em unidade, em harmonia. Há aqui alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se houver aqui alguém, eu gostaria só que tu levantasse a tua mão, onde tu estás, no teu lugar, só para eu ver. Se houver aqui alguém entre nós, levanta a tua mão. Amém. Se não houver aqui ninguém entre nós, há alguém que tenha a sua mão levantada? Não? Se não houver aqui ninguém entre nós, eu gostaria de fazer aqui um segundo apelo, que é este. Alguns de nós sofremos muito por causa disto. E nós temos passado mal e temos feito passar mal por causa disto. Porque nós nos esquecemos ao longo do caminho de onde nós éramos e para onde nós iríamos. E nós temos escolhido amigos e inimigos, nós temos rompido amizades, nós temos rompido ligações, porque nós não percebemos estas coisas. E é tempo de restauração e de cura. É tempo de transformação. É tempo de nós levantarmos uma igreja que ela está preparada para navegar estas águas melhor do que todos os outros, porque esta igreja sabe que não é sobre uma nação ou outra. Não é sobre uma direção ou outra. É sobre se nós vamos querer pertencer a nações que têm validade ou se nós vamos querer entrar numa nação que nunca vai terminar. Uma nação perfeita. Então precisamos de religar e trazer restauração. Então se há alguém aqui entre nós que se identifica com isso, eu tenho vivido dissensões por causa disto. E eu preciso que isso termine. Eu gostaria que nós pudéssemos levantar um clamor por isso hoje. Há aqui alguém entre nós, no teu lugar. Há aqui alguém que precisa de oração específica neste assunto.
nesta matéria. Se houver aqui alguém, eu gostava de orar por ti ou alguém de nós orar por ti. Não há aqui ninguém entre nós? Há aqui uma irmã que tem a mão levantada. Levantem bem a mão só para que alguém possa ir ter convosco e orar por vocês, está bem? Não queremos que ninguém fique sem oração. E se houver aqui alguém, ok, eu não tenho esta dificuldade em mim, mas eu lembro-me de alguém que tem. Eu tenho o meu pai que tem, a minha mãe que tem, o meu amigo que tem. Esse é o momento em que nós podemos levantar um clamor e uma intercessão, porque na nossa nação, na nação do reino, aquilo que é declarado no reino ultrapassa barreiras e paredes e distâncias. Aquilo que nós resolvemos perante o Senhor é resolvido à distância, se for preciso. E o Senhor muda realidades, mesmo de alguém que não está aqui. Se nós orarmos e depositarmos isto nas mãos do Senhor, o Senhor pode mudar corações, o Senhor pode mudar atitudes, o Senhor pode começar a fazer alguma transformação. Então vamos levantar um clamor específico para isso. Nós já louvamos a Deus hoje, já tivemos tempos maravilhosos com Deus hoje. É tempo de nós aproveitarmos a presença do Senhor e dizermos, olha, eu vou orar sobre este assunto. Para que o Senhor, Ele mude o coração de alguém. Para que Ele mude o coração de alguém na minha família, no meu seio familiar. Que Ele mude o coração de uma pessoa que eu preciso tanto que ela perceba isto. Podemos fazer isso em nome de Jesus. Quero convidar o grupo de louvor a se instalar e enquanto o grupo de louvor eles vão ministrar para nós, vamos levantar mesmo as nossas vozes. Quem aqui é do reino entende isso, que a oração ela pode muito nos seus efeitos. São coisas do reino. Quem não é do reino tem mais dificuldade, mas quem é do reino verdadeiramente, nós percebemos o poder da oração. Por isso é que nós oramos muito. Não é para fingirmos que somos espirituais, é porque nós estamos a falar com Deus e o Senhor Ele está a ouvir e Ele pode responder. Então vamos levantar um clamor, mesmo com as nossas vozes, mesmo nós no nosso lugar. Vamos orar para que haja restauração, para que haja transformação, para que haja pacificação nas nossas casas, nas nossas redes sociais. Que em nome de Jesus, os algoritmos, eles não dominem as consciências, as vidas das pessoas. E que possa haver transformação no nosso entendimento e no entendimento dos nossos familiares e amigos. Que eles entendam que nós os amamos mais do que as suas sensibilidades. E do que nós nos amamos mais uns aos outros do que as nossas sensibilidades. Que haja cura, transformação e restauração. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por Ti. Clamamos por Ti. Clamamos, Senhor, porque nós não temos mais ninguém por quem clamar ou quem recorrer. Nós não queremos também mais ninguém. Senhor, Tu amas as nações e amas as pessoas nas nações. Se não fosse assim, o Teu povo ele não teria pessoas de todas as nações. Mas a Tua palavra ela nos garante que sim. Então, Senhor, traz esta realidade, traz um pouco desta realidade até nós. Aqueles de nós que temos lutado, que temos lidado com situações de preconceito, situações de xenofobia, situações de racismo, que têm criado raízes no nosso coração. Senhor, ajuda-nos, Pai, muda-nos, faz uma diferença, transforma-nos. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos as pessoas para lá da sua cor, a amarmos as pessoas para lá da sua etnia, de onde elas vêm, a vermos, Senhor, pessoas que são formadas à Tua imagem e semelhança, a amarmos como Tu amas. Senhor, e aqueles de nós que temos sofrido, que temos ansiedades porque tem havido dissensão, tem havido inimizades, tem havido barreiras que se têm gerado entre nós, nas nossas famílias. Aqueles de nós que quando acabar o culto, Senhor, nós vamos para um almoço com alguém difícil, com medo de que surja um assunto complexo, com medo que surja alguma coisa no meio da conversa que torne a conversa desagradável. Senhor, faz um milagre, Deus. E começa em nós, em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os primeiros a mostrar amor, a mostrar, Senhor, que há um caminho melhor do que um caminho de dissensão, que há um caminho melhor, há uma forma de nós termos visões diferentes, mas ainda assim permanecermos juntos e nos amarmos.
Há uma forma, Senhor, de nós termos leituras diferentes sobre a nação e como ela deveria ser regrada e ainda assim olharmos para nós e pensarmos que somos um só povo, que somos uma só família espiritual, que há uma forma de nós podermos olhar para a sociedade e discutir sem colocarmos em causa uns aos outros, sem colocarmos em causa as nossas famílias, sem colocarmos em causa os nossos casamentos, sem colocarmos em causa as nossas amizades, sem colocarmos em causa coisas tão boas que Tu tens trazido à nossa vida e pessoas tão boas que tens trazido à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a vermos para lá de coisas que são terrenas. Ajuda-nos, Senhor, a agirmos em função da eternidade e tudo aquilo que tem sido aproveitado, que não vem de Ti, para semear, Senhor, amargura, para semear rancor, para semear inimizade, Senhor. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele quebra toda a inimizade entre Ti e nós. Quebra também toda a inimizade daquilo que não vem de Ti. Ele quebra, Senhor, todas as barreiras, todas as correntes. Tudo isso foi resolvido na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Pai, então a trazermos essa realidade que a cruz já abriu para nós, para as nossas vidas, para as vidas dos nossos amigos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos agentes de reconciliação. E que em nome de Jesus, Senhor, esta era, este momento, esta fase que nós passamos, não nos retire, Senhor, não nos tire o foco em Ti, não nos tire, não nos transforme, Senhor, nos nossos valores, nos nossos princípios, não nos obrigue, Senhor, a moldar aquilo que já está estabelecido na Tua Palavra, não nos faça, Senhor, desviarmos do caminho, não nos faça, Senhor, nós baixarmos, Senhor, o padrão do nosso amor. Não nos faça, Senhor, nós baixarmos o padrão da nossa compaixão uns pelos outros. Não permita, Senhor, que baixe entre nós, Senhor, a empatia uns pelos outros, a empatia por aqueles que são mais fracos, a empatia por aqueles que estão mais vulneráveis. Senhor, protege, Senhor, o nosso coração. Isto porque isso procede de Ti. E ajuda-nos, Senhor, como igreja, Senhor, a sermos exemplo uns para os outros de alguma coisa que nós veremos um dia na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.